importa o que eu diga, argumente ou mostre, porque como diria Ariano Suassuna, felicidade mesmo é jogar Xbox. Infelizmente ele não disse isso, mas se tivesse jogado, vivido ou aproveitado, teria, e é por isso que eu tô aqui. Eu sou o X, Cláudio França. Chegamos em mais um checkpoint desta missão, falando do que ocorre dos States ao Japão. Aqui não passamos pano, seja ainda o AAA, exclusivo do Switch, do Xbox ou do Play. Vamos descobrir o que importa neste mundo pixelado. Pode chegar, galera. Aqui é Fernando, o Quadrado. Cola com a gente nessa, se mantenha informado. Desde o começo na resenha, jogando com os amigos e tentando entender como a nostalgia pode custar tão caro. Tô falando da Nintendo? Não sei. Mas simbora, porque se tem história e gameplay, eu tô aqui pela diversão. Meu nome é Thiago Castro, o Y, gastando com o que vale a pena meu tempo com vocês. E no episódio de hoje vai ser um episódio também mais tranquilo, mais conversa, mais descontração. Vamos ter, claro, as notícias da semana, mas se vocês escutaram os últimos 2 episódios, perceberam que a minha persona, né, não estava por lá. Eu estava, graças a Deus, fazendo uma viagem, né? Uma viagem a trabalho, né? Tive a oportunidade de ir para os States. E claro, né, vou contar um pouco da experiência que eu tive em relação ao tempo que eu tive lá para ir nas lojas, né, de jogos, nas lojas que vendem equipamentos e passar um pouco da minha impressão, pelo menos na cidade que eu estive. Então mais detalhes eu vou passar depois. O importante mesmo é que eu aprendi muito, assim, a galera chegava pra mim e já falava buenas noches, que passa, né? E eu não hablo espanhol, meu amigo, e qual é tu nome? Fernando, eu respondia, né? Mas aí não ajudava muito não. De toda forma, foi um momento legal, eu quero compartilhar isso com vocês. Hoje não tem Cláudio, né? Hoje ele está descansando, está em trabalhando. Evento, então... ele está trabalhando, né? Trabalhando na indústria gamer, aí que fique claro, né? Ele é o nosso maravilhoso representante na Gamescom, que nós tivemos muita vontade de ir, mas devido, no nosso caso, aí, a outras atribuições mais uma vez, né? Pessoais, profissionais, né? Não, é porque essa vez eu passei um tempão fora, aí tu sabe que a grana, assim, eu voltei com 50 centavos na carteira, né? Eu não duvido, não. Então, assim, literalmente. Se for 50 Cent, né? Se for 50 Cent ainda tá tranquilo pra comprar um hambúrguer aqui no Brasil. Mas olha, isso aí não tô arranjando desse não. Não vai dar nem uma coxinha, meu amigo. Eu voltei no aeroporto. Aí também, Nando. No aeroporto tu deixa teu rim ainda, nem troco tem, vai ficar devendo. Mas tô dizendo, cheguei no aeroporto só com, tá ligado? Só com a garrafa d'água, né? Graças a... Então, prepare o seu passaporte gamer, conheça os possíveis locais que você pode adquirir equipamentos, games e consoles. Seja feliz, aproveite para utilizar toda a sua poupança financeira aí. Aperta Start e vem com a gente. Simbora aí. Agora para notícias da semana, onde a gente traz o que mais nos chamou a atenção, né, nessa semana. Lembrando que você tem que dar aquela compartilhada, curtir a gente, porque a gente traz mais conteúdos para vocês. Vem novidade essa semana também, porque Cláudio está a trabalhar, né, externamente, por isso que não vai participar do programa de hoje, não participará, né, no caso, para deixar um português mais bem dito. E é isso, velho. Compartilha, curta, né? Dê aquelas 5 estrelas, independente de onde esteja escutando na plataforma. Sempre dê aquele coraçãozinho que é garantido. No YouTube também a gente tá lá. Eu acho que nem apareceu um botão de hype, mas se aparecer, dê um botãozinho de hype, que é bom pra gente alcançar mais gente. E isso dá mais gás e mais trabalho, certo? Verdade. E vamos começar com adiamentos. Lost Soul Aside. Lost Soul Aside, RPG do PlayStation 5 e PC é adiado, mas chegará apenas no segundo semestre deste ano. Originalmente... A parte difícil tá sair alguma coisinha assim, né? Originalmente era para chegar em fevereiro, mas foi adiado uma vez, né, daquela época, e agora também mais uma vez foi postergado, e isso tá lá, a data na Steam mesmo. O próprio diretor
do jogo deixou essa mensagem na Steam, avisando que Yan Bing, né? Ele é o CEO do Zero Games. Yan Bing. Qual o nome? Bing, do navegador. Isso. Bom. Ele disse que show de bola. Ele queria mais. O jogo precisava de mais um tempinho pra deixar bem polido, né? Claro, então, se é pra ficar bom, cara, então deixa um trabalhar. Não adianta ele lançar de qualquer jeito, ficar né? um negócio meia boca, e depois ir melhorando. cheio de bug. Não, aí se lançar mal, hoje em dia a gente sabe que é quase imperdoável, né? Então é muito difícil. É o cyberpunkifização dos jogos. O Cyberpunk, o Hogwarts Legacy, a gente tem aí vários exemplos, né? E tem o Concorde, né? Eu concordo. Que esse realmente concorda. Né? Esse daí só foi bom aquela série lá, das animações. É verdade. Ficou boa lá. Lá ficou bom. Então, Lost Soul Aside será lançado no dia 29 de agosto de 2025. Então, se você tá querendo jogar esse jogo, assim como me chamou a atenção, né? Quando a gente assistiu lá no State of Play, se eu não me engano. Então, vai estar lá pra gente dia 29 de agosto, tanto no PC como no PlayStation. Bom demais, então. Como deve ser caro, né? E tô em outra vibe. A gente dá aquela empurrada, né? Com a barriga. Acho que não, improvável. Esse deve passar longe por muito tempo, meu amigo, infelizmente. Vou trazer uma notícia aqui, beleza? Venha. Que é em relação à nossa querida PS Plus. Começamos o mês do trabalho, né? Como eu digo, não do trabalhador, é do trabalho. E assim, né? Nesse 1º de maio a gente já teve informações dos jogos novos que chegam mensais, né, na plataforma. E para aquela tier, né, aquela camada chamada essencial, chegam 3 jogos a partir da segunda-feira, 6 de maio, que são eles o Ark Survival Ascended, que é exclusivo de Play 5. Eu digo exclusivo assim, ele não chega para Play 4, né? Chega apenas para o Play 5. Vem um joguinho chamado Balatro, que chega para Play 4 e Play 5. Certo. E, Thiago, não sei se eu falei para você, mas eu joguei Balatro e gostei muito. Gostei muito mesmo. É um joguinho que é aquele... Você passar 20, 30 minutinhos, passa fácil. E eu gostei muito de como ele colocou, né, essa mecânica, essa criatividade. Gostei pra caramba, assim, não sei se eu tinha dito pra vocês, mas não é à toa que venceu melhor indie, né, no ano passado aí. E até concorreu, a gente hora ou outra criticava, né, o fato de estar concorrendo ali ao The Game of the Year, que eu também acho que é muito, sabe? Acho que é um jogo muito competente e faz muito bem o que propõe e é bem divertido, assim, é bem legal, sabe? Então, e além do Balatro, tem o Warhammer 40,000 Bolt Gun, tá chegando aí assim, né, na tier. É um jogo que já tem 2 anos, né, de lançamento. Não joguei, não sou muito familiarizado com a franquia Warhammer, mas tá aí, quem tiver na Plus e tiver aí com esse desejo, tá lá. Vá lá e chegue. E não esqueça que se você não resgatar os jogos do mês passado, do mês você perde, né? Então, fique esperto, você também tem até o dia 5 para resgatar o Robocop, o Digimon e o Texas Chainsaw Massacre, que são os jogos do mês de abril da Plus, beleza? Beleza. Hollow Knight Silksong terá demo em setembro, mas apenas em exposição, né? Então, e essa exposição é lá na Austrália. Exclusivamente lá. Beleza, né? O jogo vai estar quiser pegar o avião. Exatamente. O jogo vai estar lá em exposição no Australian Museum. Falar feito francês. No Museu Australiano em Melbourne. No museuzão. Lá em Melbourne ali. Eu acho que é bem perto lá onde tem a Fórmula 1. Que vai... Exato. Do lado ali, né? Do circuito maravilhoso ali de rua. Então a desenvolvedora Team Cherry levará painéis detalhando a arte conceituais do jogo. E vai estar a exibição lá vai ser a Game Worlds, né? Então vamos ver aí como é que vai ser, novidade vai chegar, né? O jogo foi confirmado também para o Nintendo Switch 2, ainda nesse ano, 2025. Recentemente, uma atualização da página da Steam, o jogo reacendeu o rumor sobre o lançamento e tudo começou com a Microsoft quando mencionou o jogo, né, numa postagem oficial da sua página. Então assim, vamos esperar. Até agora é só sombra, rumor, aquele míope quando acaba de acordar e não enxerga direito. Isso são as informações do dia do lançamento que a gente tem. Bom demais. Mas assim, o jogo vai ser lançado para todas as plataformas, né? PC sendo Windows, Mac e Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series e o Nintendo Switch. Certo? Completíssimo de tudo. Bom demais. Bom demais, cara. Bom demais.
falando em jogos, vou trazer um número simples, mas apenas para compartilhar a questão numérica. Elden Ring, né? Certo. O jogo aí da From Software. Me lembrei dele hoje assistindo o trailer. Novamente, você lembra aquele jogo que vai sair pra Play 5? Tides of Annihilation, né? Sim. Que até travou um bocadinho. Que é igualzinho os personagens assim. Parecia Tem a que mesma eu tava pegada. assistindo Elden Ring. É o Até Elden Ring assim, com o mod de personagem. pra não ocidental. pagar o direito autoral. E aí, Elden Ring chegou na quantidade de 30 milhões de vendas aí, mundo afora. Bom. Que mostra um excelente resultado para From Software, From né? Service. Considerando... Que é isso, mano? Você né? veio dos Estados Unidos, você está confundindo as palavras. Eu entendo. Sou eu no bloquito de confusão, né? Mas nada além disso. E assim, é um jogo que, a gente teve, assim, não sei, Thiago até não jogou assim, né, propriamente dito, mas sabe o universo. Mas tive a oportunidade de jogar. Assim, é aquele jogo que se arrasta muito, é muito longo. Até a mecânica, eu acho ele muito repetitivo, mas como a gente gosta de sofrer às vezes, né? Então ele entra muito bem pra fazer essa função, né? E tá aí, né? 30 milhões pra mostrar que quando cai nas graças do povo, a galera chega perto, né? Adquire e tá aí, beleza? Beleza, campeão. Sea of Stars, Nando, vai receber a DLC gratuita em maio, dia 20 de maio. Né, esse jogo foi lançado ano passado, foi um dos grandes sucessos do RPG, que teve esse detalhe bem nostálgico, assim, o desenho, né, os pixels e tal. O jogo flui bem. Tenho ele aqui, fiquei com preguiça de jogar, mas com essa DLC gratuita, vou voltar a jogar. Cara, vou te dizer, é um jogo que eu acho que clica muito com o teu estilo, assim. Tu gosta do Chrono Trigger, né? Inclusive... Um RPGzinho de turno muito competente. Sim. Inclusive eu tenho no PC, no Game Pass, né? Por causa do Game Pass. Tenho no Switch também, que eu comprei o jogo. Então, sabendo que... Eu comecei a jogar no Switch, mas eu dropei mesmo o jogo. Acho que... Não sei se eu deu uma canseirinha ou foi uma falta de interesse, talvez. Enfim, mas não foi isso não. Acho que eu cansei mesmo. E o jogo aí ele é lançado pra Play 5, Play 4, Xbox One Series e o pra PC, mundo, Switch, né? Então, tá aí. É porque assim, o nome da né? DLC é Thrones of Watchmaker. E retorna um do... Não, vou... Vá, fala. É isso mesmo. Não, você tá certo. Eu peço perdão. Mas, primeiro relembrando que a galera do Sea of Stars fez muita... não parou depois de ter concluído o jogo, né? Eles fizeram muito conteúdo adicional, fizeram ajustes, fizeram atualizações, fizeram multiplayer, né? E DLCs, entre elas essa que está sendo lançada. E uma das partes do jogo, né? Que a pessoa chega num local que tem você encontra uma relojoeira, um castelo, né? Isso. E a partir daí esse DLC ele vai explorar uma parte específica, né? Do mundo, né? Tipo... que são regras específicas, vai mudar muito, não vai... Eles vão colocar inovação realmente para você não manter apenas aquilo que você está fazendo antes, né? Mas são um conjunto de regras novas para resolver o mistério que está pendente ali. Então, exatamente. Eu achei bem interessante, bem legal. Eu gostei, né? Que vai voltar. Isso que é um dos personagens que até eu cheguei a ver, né? Então eu não estava muito no começo do jogo. Mas eu achei bem interessante, assim. E a jornada inicial e central do jogo é DT Flash Mancer, né? Que é com a magia do apocalipse, do eclipse. Enfim. Mas não vou dizer não, porque senão vai ter muito spoiler aí. Esse jogo ele tem muita reviravolta. Exatamente. Tem muita reviravolta. Pro bem e pro mal. Isso. Basta saber como você vai jogar. Mas vale a pena. Vale a pena, um joguinho muito bom. Extremamente legal aí. Vale demais. Pra não esquecer, dia 20 de maio, ou seja, esse mês de 2025, tá aí pra vocês gratuito essa DLC? É gratuito. Os caras, trabalhando de graça. É outro nível. Outro nível, meu amigo. Outro nível. Mas tem uma empresa que não trabalha de graça aqui, que é a Nintendo. Muito pelo contrário, meu amigo. E essa... Daqui a pouco a Nintendo vai pedir pros funcionários pagarem pra fazer o jogo lá. Tu vai ver. Sim, né? Tem empresa que diz que é uma honra trabalhar lá, né? Então você deveria estar contente em contribuir com o desenvolvimento dela. De toda forma, a Nintendo, ela tá lançando uma atualização que chega agora, né? No dia 5 de junho, um pouquinho antes do... Quer dizer, chega agora antes do lançamento do Switch 2, que é no dia 5 de junho, beleza? Beleza.
Então a Nintendo colocou uma versão nova chamada 20.0.0 que está liberada para o Switch 1, que traz mudanças. Entre elas, uma das principais é uma loja que estão utilizando chamada de cartões virtuais. Não sei se a gente falou aqui. Se lembra, né? Falando na outra semana? Não, a gente falou, não, na notícia não, a gente falou sobre o cartão virtual. Na Direct, né, da Nintendo lá. Então, relembrando o que é isso, né? Vamos dizer, você vai estar na família, vamos dizer, vocês dividindo uma conta família. Então, uma pessoa pode comprar um jogo virtual e compartilhá-lo. E emprestá-lo, entre aspas, né? E emprestá-lo de forma digital, sem precisar compartilhar a conta, né? Você vai lá, compartilha o jogo. Enquanto ele está compartilhado, você não pode jogar na sua conta. Lembrando que você tem que fazer a sincronização presente pelo menos uma vez. Eu acredito que é a primeira vez. É só uma vez. Tem que ser... Só a primeira vez. Coisa assim. E a partir daí você consegue, né, ter não só os jogos, como DLCs virtuais podem ser ejetados e compartilhados. Então é um ponto positivo, inovação, né? Um ponto positivo para a Nintendo. Interessante, né? Eu achei bem legal. Entre outras atualizações, mas que as outras eu não acho que são tão relevantes pra gente citar, né? Mas assim, a gente pode depois falar, mas não precisa ser agora. Coisas simples, mas a principal é que tá chegando essa atualização. Você, dona de Nintendo Switch 1, então vai ter aí pela frente a possibilidade de ter uma atualização nova, caso assim deseje, meus amigos. Obrigado, Nando. Eu vou atualizar o meu aqui. Será? Vou deixar exatamente no modo avião por muito tempo. Né? Por que não? E o Chang Fallen Feeders, né? As penas caídas aí do... quando Chang Fallen Order. Depois tem o Fallen Feeders, né? Quando depena o crocodilo. Ai, rapaz. Então, esse Souls-like chinês ganhou data de lançamento. Depois do Black Myth Wukong, né? A gente tá com Wu Chang Fallen Feeders. Pra ver se aí acompanha o que o primeiro jogo fez. Que teve um certo sucesso o jogo, né? Convenhamos. Então, assim, a data de lançamento para PlayStation 5, os Xbox Series e PC via Steam e Epic é no dia 24 de julho de 2025. Além disso, ele poderá ser baixado no Game Pass por assinante Ultimate sem custo adicional. Quem comprar na pré-venda digital vai assegurar ainda o Night and Ride Pack, que inclui um conjunto com 2 roupas adicionais para a protagonista, além de uma arma especial e melhorias para as habilidades. Vamos ver aí como é que vai chegar esse AAA, né? Será que é AAA mesmo? Acho que é um double, né? Um double A, né? Não chega a ser caracterizado hoje em dia AAA, não. Lembrando que Black Myth Wukong superou 20 milhões, velho. E é considerado AAA, né? Rapaz, assim, é questionável. Questionável. Não, muitos consideram, né? Muitos consideram. É isso que eu quis dizer. Assim. Não, mas não dá, não. Acho que ele é um Double A, assim, que entra numa Double janela... A Premium. Numa janela de falta de concorrência, que aí se destaca, sabe? Não tô diminuindo a qualidade do jogo ou nada. Mas quando você organiza bem, né, a sua... Vamos dizer, a oferta do seu produto, em um momento que não se tem uma concorrência, tipo, isso gera, né, vamos dizer, essa aquisição, né, esse burburinho, e eu acho que ele se beneficiou muito desse aspecto. Chega, não sei, o nível, a grana que foi usada foi tanto assim. É isso aí. Trazer agora só uma notícia, pena que nosso brother X não tá aqui, né, mas a gente vai falar exatamente da Microsoft, vamos falar de uma notícia que saiu. Tiveram algumas, né, eu só selecionei essa, a próxima a gente fala na semana vai ter a réplica dele, né? A réplica. Do advogado de defesa, sabe? Mas enquanto ele não tá, eu vou trazer uma notícia que não tem muito como, além de ouvir, assim, a opinião, mas é um fato consolidado, que é um aumento de preço que foi informado nessa semana, né? Nessa semana, para falar a verdade, tivemos uma apresentação dos resultados da Microsoft. Então, isso que a gente deve compartilhar posteriormente, números, valores, percentuais, a influência, como cresceu nas outras plataformas, né? Com a mudança da estratégia da Microsoft. Mas uma notícia que é um fato, né? Que houve um aumento de custo no preço do Xbox Series
X, S, dos jogos e também dos hardwares que são associados, como é o caso de controles e headsets, beleza? Então, como é que funciona hoje em dia, né? Para os equipamentos, os devices, né, os consoles, houve um aumento de $100 para o Xbox Series X nos Estados Unidos. Então, relembrando que lá eles têm duas versões. Ele tem a versão branca de 1 TB, que é a digital, que ela é $449, ok? E a versão pretinha, tradicional, de 1 TB, que é $500, né? Arredondando, 499. Essas versões, elas terão um aumento de $100, né? Então, vai ficar 549 a versão, vamos dizer, digital, e a versão com o disco vai para 600 doletas, né? Então, 599. 599, 600, né? Só que aí lembre-se que nos Estados Unidos, assim, tem a questão do imposto. O imposto, ele varia, né? De acordo com o estado, com a região. Então, o imposto, ele é calculado depois desse valor, né? Então, para que, se alguém também está fazendo a conta, então ainda tem que botar ainda mais uns 10%, pelo menos, para quem porventura queira adquirir, né? Isso. Caso vá para uma viagem, queira adquirir, tá aí. Então tem isso. Então o modelo... Rapaz, Nando, tu bateu na trave então, hein? Rapaz, eu vou contar pra vocês a história, né? E espero o episódio que vocês vão ver. Vocês vão ver. Olha, agora eu fiquei feliz, viu? Agora foi um investimento que... Valeu a pena. Que já valorizou. Já valorizou, tá vendo? Comprou a bolsa embaixo, olha, nem imaginar. Pra falar a verdade, é isso que vocês vão ver no episódio, nos meus comentários sobre isso. O que eu adquiri lá, né? Então, além disso, os jogos First Party, né, o AAA aí, vão subir de $70 a partir dessa época, né, da próxima season de Holiday, né, que é na metade do ano aí. Então eles vão subir de 70 para 80, seguindo também um pouco da estratégia que a Nintendo já tá, assim, colocando, né, no mercado. Então vai subir também. O Series S eu não falei, mas ele também tá subindo $80 ao invés de 100. Caramba. Então a versão, o Series S, você comprava, vamos dizer, por $300. Então vai subir para 380 a versão de 512. A versão de 1 TB é um pouquinho mais cara, então vai subir para $450. Isso é, né? O Series S de 1 TB, ele vai ficar o preço do Series X branco de 1 TB atualmente, assim, digital, né? O digital. Então, pra você ver, porque o Series S, ele é digital, né? Ele não tem leitor, então ele vai, com esse aumento, ficar o preço do Series X que era, né? Então tem esse detalhe, essa alteração, porque tem várias versões, né? Tem versões, por sinal, de 2 TB. Então a versão de 2 TB do modelo do Series X, ela também vai aumentar provavelmente para $600. Então tem vários detalhes assim em relação ao aumento de preço. Inclusive, está certo, vamos dizer, que os controles e os headsets também terão esse aumento, mas aí não está, vamos dizer, traduzido como vai ser ainda, né? Porque a gente sabe que tem vários modelos, vários estilos, né? Tem os controles de cor, vamos dizer, mais básico, tem os controles especiais, tem o controle Elite, tem o headset também varia, né? Tem o próprio headset top da Microsoft, tem o com fio, então tudo isso provavelmente vai ter um aumento em relação a esses equipamentos também. A gente pode discutir um pouco mais também quando o Cláudio estiver de volta, né? Mas esses aumentos eles já são, eu creio, consequência da política, assim, que a Sony ela já adiantou, porque o que aconteceu, se a gente não se lembra bem, mas há cerca de 2-3 semanas a Sony também anunciou um aumento de preços para o PlayStation. Então, o PlayStation 5 digital, ele custa $500, né? $500 não, vou dizer, na Europa ele está custando €500, né? Então se a gente realmente for fazer essa conversão, ele custando €500 na Europa é mais ou menos assim o preço do Series X sem o Series X digital, beleza? Deve ficar mais ou menos nessa faixa, embora eu não tenha acesso aqui ao valor em euro, né, que vai ficar. Os aumentos foram ditos
na maioria em dólar. Então o que quer dizer assim, né? Continua mais ou menos essa competição do PlayStation 5 digital com Series X digital, né? Em forma de mercado. E também houve o aumento da edição de preço do PS5 normal, né? O padrão, também aumentando um bocado aí ao redor do mundo, e também o aumento até do drive de disco, né? Dessas besteirinhas também houve esse ajuste de preço por parte da Sony. Então não é algo isolado. Para falar a verdade, a Microsoft foi a última, né? Considerando que a Nintendo também anunciou o console com preço atualizado. Então a Microsoft o preço bomba pet. O preço 100% atualizado, que chega a $449, né? O Switch 2. $500 se for a versão com aproximadamente, né, com o Mario Kart e o bundle lá. Rapaz, aquela câmera, eu falei, né, aquela é 480p, não é isso? Aquela câmera da Nintendo, meu amigo, isso é pra querer sugar o dinheiro até o final, meu amigo. Nossa. É o resquício do resquício. Né? Então, em termos de preço, ainda assim, tá o Series, vamos dizer, o Series S, né, que agora vai estar, como eu falei, né, por 450? Não, mas o mais barato ele sai 380, sabe? O de 512, que é o tradicional. Ele era 299? Ele era 300, aí vai pra 380. Então, 299 é isso mesmo, vai pra vai pra 380, então assim. E o Series S de 1TB, que assim, não faz um pouco de diferença assim, porque tem jogo que é grande, né? Mas embora o próprio sistema de instalação ele dá uma reduzida, ele ajusta ali, né? Mas enfim, tá aí na mesma faixa de preço, né? O Series S de 1TB com o Switch, depois vem acima, né, o X digital com o PlayStation 5 digital em valores aproximados, e depois vem os consoles completos, né, por um preço aí bem superior. Parte do que ocorre com o mundo aí por causa de todo o cenário econômico, incluindo aí todas as ameaças, todo o problema com taxas e câmbios. Isso tudo vai fazer as empresas tomarem decisões relacionadas ao aumento do seu lucro, né, da sua receita também. Então, galera, voltando aí, né, agora ao bloco tradicional da nossa conversa, né? Então, tava compartilhando no início do episódio que tive a oportunidade aí de passar um tempo a trabalho fora, né? Então foi uma viagem que foi vamos dizer, recebida como um projeto, né? Um projeto que eu tive um processo, que participei de mandar um projeto que foi avaliado o pesquisador, no meu caso, né? Eu também a pessoa que eu iria visitar, o professor, as instituições. Então houve um processo seletivo que eu fiz no ano passado, né? Foi por volta de setembro do ano passado que eu fiz esse processo seletivo. Pré-BGS ano passado, né? Rapaz, faz um tempão. E assim, né? Porque as coisas acontecem muitas vezes assim, aparece negócio na segunda, tem que mandar um projeto todo feito até a sexta. Então, eu vi e falei, sabe de uma coisa, eu vou tentar, sabe? Porque pior é que eu não recebo, né? Eu posso perder, né? Eu também posso ganhar, então vamos lá. Então, fiz esse processo e, de acordo, né, com a avaliação, fui até em termos de nota, o melhor, assim, avaliado entre os projetos. Não fui a melhor nota porque tem outros critérios, né? Sim. Mas em termos de projeto, assim, realmente eu fiz algo coerente, algo decente, estudei bastante, assim, li uns livros, assim, por isso que eu ficava fora muito tempo aqui, né? Os livros de 700 páginas, tá ligado? Pra aprender as coisas. Claro, né? Eu não queria chegar lá pra passar vergonha, né? Chegar lá, o cara começar a conversar comigo, eu, o quê? What? Matei cu da sai, né? Não, pô, calma. Aí não dava pra passar vergonha assim, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos estudar. Eu já imaginei tu com aquela voz da Loli, pô. Ia meter cu da sai. aí é difícil, né? E aí foi, né? Uma preparação que ela se baseou muito no estudo, né, de artigos, de livros, de softwares de pesquisa, né? Pronto, então essa parte eu fiz, levei muito a sério, de verdade, né? E ao mesmo tempo que eu levei a sério também era a oportunidade de adquirir coisas que você não encontra no Brasil por um preço
tradicional, né? Uhum. Então, pô, isso requer o quê, né? Juntar um pouquinho a cada mês, fazer aqui aquela pesquisa do que você pode adquirir, pode comprar. Inclusive, avaliando o seguinte, porque eu levei eu fui com Millie, né? Uhum. Então, eu levei uma mala pequena, de 10 quilos, então essa mala não cabe quase nada, né? A mochila normal, não foi nem a mochila master que eu tenho, porque eu tenho aquelas, sabe, pra trilha. Sim. Assim. Mas eu fiquei com muito medo todo o tempo em questão de taxa de companhia aérea, vamos Sim. dizer assim. Porque se eu fosse com um mochilão, os caras até podiam deixar passar, mas os caras também não estariam errados E cobrar. de cobrar se você tá chegando com um negócio que tá muito fora do padrão, né? Então ele tá dizendo ali que é 30 e poucos centímetros por 40, eu medi, né? Eu medi exatamente pra não ter problema. Pra caso eles, tivessem problema, aí, eu ia dizer que eu tava no meu direito. Então, pra você ter ideia, aí eu fui com uma mala pequena, Millie foi com uma mala pequena e a gente pagou uma mala grande, porque a mala não tava inclusa nessa passagem, né? Então tem coisa que não vem. Então, só pra você ter ideia, quando a gente foi pra volta, né? Então, a volta, quando eu pesei a mala na companhia aérea, então passou 10 libras, né? 10 pounds, né? Que seriam algo como 4 quilos, aproximadamente. Então o cara falou, olha, isso daqui é $100 de taxa extra, entendeu? Ai, que delícia! Caramba. Aí eu, é o que, meu irmão? $100. Aí ele, vou te dar uma dica, tu sai daqui, tu vai lá no canto, joga as coisas fora, realoca, e depois você vem e pra falar a verdade, nem pesa aqui, tu pesa na companhia do lado ali, tá ligado? Já chegar com o carimbo do peso. Tu tem que chegar com 50 pounds, certinho. Aí, beleza, né? Aí fui lá, aí joguei fora meia coisa velha, né? Jogou Nintendo Switch. Não levei, não, fiquei com medo de dar problema. É melhor não arriscar nessas coisas. Melhor não arriscar. Eu também não assim, eu não tava jogando eu fui estudando pra falar, pra ter ideia, tá ligado? Eu fui no avião. Foi no foco. Fui focado mesmo, né? E aí, beleza, joguei, voltei, né? Isso certinho, né? Pra não ter erro. Então a mala, eu pesei, comprei balança de mochila, Thiago, pela primeira vez. Eita, caramba. A mala tem que ter 10 quilos, eu levei 10 quilos na mala. A outra tem que ter, aí tem que ter 23, né? Entrou com 23 batido, assim. Então é parte do, assim, parte do processo, sabe? É parte do processo. Parte do processo. Então, e nisso eu tinha pesquisado, vou comprar eu queria, né? Queria muito comprar um Asus ROG Ally. Ok, que nosso brother Cláudio tem. Eu queria comprar um desse. Podia ser tanto a versão Z1, que é a mais, vamos dizer, um pouco, o desempenho menor, de entrada. E mais barato, né? E tem a Z1 Extreme, que é a que o Cláudio tem. E tem um que é o Ally X, que é o top, assim, que é mais caro, mais potente. E tinha outro detalhe, porque eu tinha que manter meu custo em $1.000, né? Ainda porque tem isso, seguinte, né? As notas pra dar se você passar de $1.000, né? Da outra vez eu falei que eu já me arrependi, que eu vim pro Brasil e não paguei imposto e entrei com MacBook, com PlayStation 4, com fone de ouvido, né? Mas se tivessem me pego, eu ia ter que pagar uns $500, né? Só ali. Mais de 10 anos. Então dessa vez eu falei, não, eu vou fazer assim, até porque tinha como dividir com Millie, né, os custos assim e tal. Então eu vou fazer minha parte pra não passar muito, assim, pra não ter problema, e se passar, eu pago o imposto, certo? Dessa vez eu não vou dar mau exemplo não, pro Brasil não. E aí, né, eu queria comprar o ROG Ally. Aí o que é que acontece? Veja só. Aí eu vou olhar pra você aqui o preço, né? Porque aí eu fui ver quais as lojas vendiam lá. Então não sei se você já ouviu falar na Best Buy. Claro que já ouviu falar. Né? Já. Então a Best Buy é uma das que vendem, beleza? Na Best Buy, deixa eu ver quanto é... O Ally normal, vê só, o Z1 Extreme, né? Que o outro não tem, o capado não tem. O Z1 Extreme, ele é $649, né? Então mais a taxa, porque você paga o imposto da taxa de lá também. Sim. Aqui no Brasil não pega um leve não. Então tu paga o imposto de lá, depois tu paga o imposto daqui com o imposto de lá. Então ia dar $700. Isso quer dizer o quê? R$4.200 nesse console, computador, né? Mini computador, que você, vamos dizer, pode comprar no LX ou no Mercado Livre com valor não muito diferente disso. Então não necessariamente é uma
seria uma grande vantagem, vamos dizer assim. Além do fato de você comprar novo, mas não é uma grande vantagem. E um grande problema que eu vi e que, vamos dizer, me desmotivou e que eu não comprei ele, né, é porque a ASUS, ela não oferece garantia internacional. Isso é verdade. Então, eu sofri com meu celular com isso. Pra falar a verdade, nenhuma empresa oferece garantia internacional real, porque a Dell, ela diz que oferece uma garantia que é tipo, é um meio termo. Que a Dell, ela tem uma garantia que é assim, é uma garantia que se tu estiver viajando, então vamos dizer que tu é um americano e tu comprou lá e tá no Brasil, então na teoria você deveria ser assistido pela Dell daqui, mas na prática quando você vai no Reclame Aqui, você vê que eles não fazem nada disso, assim, eles dizem, você tem que mandar pra loja que você comprou. Sim. Boa sorte, tá ligado? E a loja que você comprou diz, não, você tem que mandar pra garantia local, e no final não resolve, o cara fica a ver navios, né? Então todas as empresas que diziam que dariam a garantia internacional não dão. Então, exceto uma, Thiago, que realmente dá. Sabe qual é? Qual? A Apple. Não, velho. A Apple dá. Não, eu tô dizendo a verdade, cara. Não, eu tô dizendo assim, não, porque, você... tipo, de todas... porque o cara, de todas... Não, se você comprar um iPhone lá, tipo... Eu não comprei, né, o iPhone. Mas se você comprar o iPhone lá, trazer pra aqui, der problema aqui, tu chega lá no shopping, os caras não vão perguntar onde tu comprou, não vão só pegar o código lá e fazer o serviço, entende? E eles bancam e não tem frescura. Então, nesse aspecto, assim, as outras deixam a desejar. Isso eu tenho que deixar bem claro em relação a isso, né? Então, isso pra ASUS também. Pra ASUS ficou, pra mim, essa impressão. Então, eu tava vendo, né? Verifiquei preço na Best Buy, verifiquei preço no Walmart, né? Que é uma das maiores redes que a gente conhece. E algumas lojas como como é o nome dela? A GameStop, foi a que eu mandei. Sabe um vídeo pra vocês lá no grupo, sabe? Então, eu pensei, vou passar nessas lojas e lojinhas menores também. Então, eu não falei, né? Mas a cidade que eu fui foi a cidade de Nova Orleans, que é a cidade ali do sul dos Estados Unidos. É uma cidade que tem uma cultura muito rica, então ela tem aquela mistura, é uma cidade que tem muito do jazz, então tem do povo negro que canta, do gospel, tem também, assim, a questão de uma culinária forte. Então, quando o Cláudio falou, né, que eu consegui terminar também o jogo Surf of Midnight, né, que é um jogo que se passa no ambiente da Louisiana, que é o estado que fica Nova Orleans. Então, você vê, assim, eu vi realmente a arquitetura da cidade parecida um pouco com a arquitetura que estava no jogo, né, a questão do sotaque, do estilo, né, foi muito bem, vamos dizer, elaborado, né, para contribuir com a realidade. E nesse contexto, então, lá tem o pântano, eu tive a oportunidade, né, de ver o pântano lá, o jacaré, né, os alligators lá, né? E isso é uma cidade que vamos dizer, uma cidade normal, não é uma cidade de compras, não é uma Miami da vida, um Orlando, né, um local que a galera vai, os brasileiros vão lá para comprar. Lá é uma cidade normal, é um local tipo normal para americano, entende? Então não se tinha tanto outlet, por exemplo, não se tinha muita loja. Os outlets que tinha não era nem outlet de verdade, era loja normal. De bazar. Não tinha mas não tinha muita diferença assim, né? Então a minha expectativa era essa. Então eu já tinha a expectativa de ir na Best Buy, de ir no Walmart e de ir na GameStop, que são as três principais lojas assim, né? Tinha outras menorzinhas que eu passei, mas era muito mais aquelas lojas que tem mais itens de gamer, né? Tipo coisa decorativa, não necessariamente eletrônica, né? Então tinha muito action figure, né? Alguns jogos, né? Coisa assim, mas não console em si. Então eu fui nisso, né? Tava com o objetivo de comprar, olha só, Thiago, o ROG Ally, que aí era $700, certo. E eu queria comprar o notebook que era o ROG Strix, era o sonho de consumo. Sim. O ROG Strix no Brasil, ele é uns 9 mil conto, 10 mil conto, né? E lá ele é $1.500. Caramba. Então também não é barato. Não, então, não é barato. Não é barato. Assim, você conseguiria por 1.300 alguma versão. Sim. Entende? Se você, mas é 1.300 sem a taxa, né? Sim. Então você ainda botaria a taxa, os 10%, e depois ainda botaria a taxa do Brasil, porque você já viu que passou de 1.000 doletas. Né? Então olha só o negócio. E aí ainda pesou negativo demais, que se alguém da ASUS escutar, que discute isso, leve pro seu superior, né? Mas
Apple também não tem a garantia. Então, se eu chegasse no Brasil e uma tecla deixasse de funcionar, é azar o meu, tá ligado? E o pior é que os caras não têm, assim, se eu fosse pedir pra fazer manutenção, os caras daqui não tem a peça às vezes, tá ligado? Pra uma manutenção pronta, né? Pô, talvez tenha pro ROG Strix, que é um computador muito até vendido, mas tem um que é top demais, Thiago. O nome dele é o Zephyrus, né? Da Asus. E lá, assim, lá é difícil de encontrar, mas é $1.600, vamos dizer. O computador, ele é OLED, a tela é 3K, é 120 Hz, é Ryzen 9. O computador é o cão chupando manga. É uns $1.600. Mas se tu chegar com ele no Brasil, não tô dizendo que ele não vale, ele até vale esse preço, né? Mas se tu chegar no Brasil e a tecla N der problema, tu não arranja nunca essa tecla aqui, tá ligado? A molinha da tecla der um. Então, assim, eu fiquei bem desmotivado pra comprar um notebook, sabendo desse risco, né? Porque se eu até fosse ficar lá muito tempo, ficar, sei lá, 2 meses, aí porque a pessoa ainda tem a garantia, né, lá. Mas não tem a garantia. Depois que entra no avião, não tem mais garantia, não. Comprou porque quis. Então, comprou porque quis. Então, dentro desse contexto, eu não peguei nenhum notebook, nem eu queria o Alienware, né? Seria uma boa escolha. Não entra nesse contexto. O ROG, né? O Lenovo, o Legion, né? Tipo, todos eles, né? A MSI tem um, que é o Katana. Assim, mas é pior ainda, que MSI, tu já viu o notebook MSI no Brasil? Ninguém nunca viu, né? Então, esse aqui nem adianta, assim. Tu não vou nem responder o e-mail se tu reclamar, tá? Nada contra a MSI, que minha placa de vídeo antiga é dela e funciona até hoje. Mas enfim, então eu fui com essa opção. Eu queria comprar esses 2 negócios, né? O ROG Strix e o ROG Ally. Só que aí eu já tava com esse problema, porque o dinheiro já não dava, né? Pra levar rodor não dá, tá ligado? Só ia dar 1.000 doleta, né? Então, chorou. Então, quando eu entrei na loja, então eu fui em várias lojas lá, né? Tipo, tanto de café, de tudo, né? Pra tomar um cafezinho, pra ver roupa, né? Pra ver de tudo, né? Sapato, não sei o quê. E aí eu tive a oportunidade de ir. Primeiro que eu fiquei numa área da cidade que ela é longe, ela é central dos pontos turísticos de lá, né? Tem bar, tem os restaurantes, tem o lugar do jazz, tem essas coisas, tem o cassino, né? Mas não tinha nenhuma loja nem o Walmart, nem nada assim próximo. Acho que a mais perto, isso aqui engana, né? Aí diz, 5 milhas, né? 6 milhas, né? O cara não tá muito acostumado que milha é maior que quilômetro, né? Então, quem fez aí... Uma milha é 1.6. 1.6. Então, se o cara tá dizendo que é 6 milha, na tua cabeça é como se fosse 6 quilômetros, vamos dizer. Tu vê no mapa, não, pô, aqui é 6 km. 6 km é daqui pra ali, né? Não é diferente, não é 6 km, é 10, são 10, né? Então, pra você ir de ônibus sei lá, 1 hora e pouco, né? Pra você ir de Uber ou de Lyft, né, que eu instalei lá, era $20, $30. Então, assim, você não podia sair, pô, vou dar um passeio de $30 aqui, tá ligado? Você tinha que organizar direitinho, pô, vale a pena mesmo. Então, eu via no estoque das lojas se tinha, por exemplo. Então, eu dava uma olhada assim, pô, deixa eu ver aqui na Walmart. O Walmart desse lugar tem isso daqui. Então lá no sistema dizia tem, né? A Best Buy desse lugar tá dizendo que tem isso daqui? Aí tem, né? Então eu via isso antes de ir, porque tem como você botar o CEP, né? E ele mostra tanto a opção para você comprar lá, como para pegar lá, como para ele entregar no seu hotel, no local que você ficou, né? E é que fique claro que eu em nenhum momento cogitei pedir para ficar no hotel, porque eu vi umas reclamações no Booking que a galera pedia para as coisas ir pro hotel e quando chegava no hotel sumia. Nossa! Então, aí eu não cogitei essa opção, infelizmente, né? Mas dependendo do lugar, se você tivesse talvez num Airbnb, alguma coisa assim, talvez fosse possível, né? E aí, o que aconteceu, né? Aí eu, vou dar uma olhadinha aqui pra ver se tem... primeiro, outra coisa, né? Não se vende Steam Deck, né? Na loja. Então até eu cogitei, assim, se fosse barato e tivesse disponível, eu cogitei comprar o Steam Deck, mas não vende Steam Deck fisicamente. Steam Deck você só compra pelo site da Steam, fazendo a conta, tudo certinho. O cara compra como se fosse um jogo na Steam, não compra, eu quero um Steam Deck no Walmart, não tem, tá ligado? Então quando eu cheguei lá, assim, no Walmart e na Best Buy, mas muito mais no Walmart, porque, fiquei surpreso com a quantidade gigante. O que tinha de opção de comida, assim, era enorme. Eu mandei, não sei se tu viu lá, mas eu cheguei na parte lá, né, pra não comer bacon todo dia, comer saudável, então eu fui lá na, seção de atum.
Então tinha, sei lá, tá ligado? 20 sabores de atum diferente abaixo de $1, né? No máximo $1. Então eu gosto muito de peixe, né? De salmão, então tinha salmão com tomate seco, salmão ao molho de mostarda, salmão, sei lá, tá ligado? O que tinha, teriyaki, o que você imaginasse assim tinha. E era baratinho e era saudável, né? Então eu fui lá, tipo, inevitavelmente passei no Walmart pra comprar isso, comprar salada, né? Já vende, lá tudo é muito prático, né? Então já vende a salada, já o alface esterilizado, entendeu? Esse tomate, pão, não sei o que tu quiser já tinha lá, feijão, né? Mas o feijão é aquele enlatado, né? Não é o mesmo feijão da gente, mas enfim, né? Na saudade o cara vai, né? Melhor do que comer cheeseburger todo dia, né? É verdade. Voltar com a taxa de colesterol. E não é barato não, viu? E não é barato não. Qualquer comidinha fora de casa, o cara, $20. Aí, peraí, calma, né? Vamos ter calma assim, nós. Vamos ter calma nós que eu quero gastar com o jogo, né? Com colesterol alto, não. Mas aí, né, aí quando eu cheguei no Walmart, eu levei uma surpresa, porque assim, tinha os corredores, né? Então tinha um corredorzinho com o da Nintendo, tinha um corredor com o do PlayStation, tinha um corredor da Microsoft, tinha outra área com celular, tinha outra área com os notebooks, né? Então os notebooks estavam preso, parecia chumbado. Assim, tu não podia nem mexer no ângulo assim da tampa. Assim, eu não sei se é por causa da questão realmente de perigo, né, que tem lá, porque tu sabe que lá tem gente que rouba mesmo, né? Entra, puxa, leva, né? Eu não sei, eu acho que é principalmente por causa disso, né? Os produtos, eles ficam lá, mas eles ficam todos, assim, gradeados mesmo. Assim, é grade. Tipo, os notebooks, assim, ficam presos dentro de um... É estilo os desodorantes dos mercadinhos, pô. Tem um vidro lá que quem abre é o vendedor. Mas não é vidro. Não, é grade. É grade mesmo, assim. Só pra dar um comparativo. Caramba, pô, eu não imaginava que ia ser assim, nos States, né? Eu jurava que ia ser muito mais tranquilo. Cada um pegava, né? Levava pro caixa. Lá é o que eu acho que é pior. Aí realmente, assim, isso me surpreendeu. E era pra, assim, qualquer eletrônico. Então lá só ficava o disposição que já era aquele surrado. Né? Não era nem o top, pelo menos lá, né? Tô contando a minha experiência, né? Certo. Quem for pra talvez alguma cidade, algum local muito mais calmo, né? Porque lá é uma metrópole, né? Tem, assim, a questão do índice geral, né? De possíveis crimes é bem maior do que, vamos dizer, uma cidade pequena, né? De algum outro estado, né? Enfim, ou de alguma outra metrópole muito mais movimentada, né? Mas lá tinha isso. Então eu chegava lá e perguntava, olha, eu vi aqui no sistema que tinha isso daqui. O cara, ei, tem não, tá ligado? Peraí, pô, como é que tu diz um negócio desse pra mim? Aí ele dizia, eita, ainda vou ver aqui no sistema da gente, nas Walmart aqui perto. Não tem. Tem uma lá 15 milhas pro leste. Então lá, se tu for lá, ele tem essa, vamos dizer, né, esse computador, esse ROG Ally. Uma coisa que eu queria comprar era aqueles tipo um smartwatchzinho, tá ligado? Aí eu chegava lá, tinha na exposição, tinha dizendo que tinha no sistema, mas quando eu perguntei não tinha, tá ligado? Não deram baixa. Aí no sistema tava, o menino lá do estoque não tava trabalhando de noite não, no fechamento não, né? E aí... Tipo, aí foi, tá ligado? Aí nessa, tipo, eu andei assim, acho que eu fui em 2 Walmart, né? Tipo, na primeira, acho que não tinha quase nada, cara. Assim, tinha jogo, né? Eu cheguei, tinha muito jogo físico. Então, o que mostra que jogo físico lá, e eu vou entrar nisso já. A galera ainda consome. Eu vi pessoas comprando jogo físico, de chegar lá, puxando da prateleira, WWE, NFL 24, tá ligado? Mas não, o WWE lá é cultural extremo, tá ligado? A gente não entende não. Mas eu vi assim, eu achei interessante, pô, que legal, né? Então tinha os corredores, né? Tinha os controles em si, né? Várias opções de controle de todas as marcas, né? Então, o Switch, por sinal, vou começando pelo Switch, né? Não tinha, o Switch sempre tinha, pra falar a verdade, sempre tinha a exposição assim, com o Switch Lite e com o Switch OLED, vamos dizer, né? Tinha aqueles, os jogos físicos, né? Eu sequer parei pra ver se o jogo tava dentro. Isso é um erro meu, né? Eu podia até ter aberto a carcaça, não me lembro se tava lacrada toda assim. Provavelmente tava, né? Porque não teria se eles não fariam algo assim. De deixar aberto, né? Claro, senão a galera roubaria muito fácil. Mas isso, né? Então, e o preço era o preço
cheio ou quase cheio, era os $50, era 49, né? Eram preços altos para os jogos e a galera lá parece que é o comum. Pra falar a verdade, o comum lá é a galera pagar com dinheiro, né? Eu vi a galera chegando no caixa e tirando as notas, né? E as moedas, contando, pagando tanto no ônibus, tá ligado? E fazendo isso lá, assim, né? A mentalidade tá por aí, né? E desse contexto, né? Quando eu entrei no local que eu achava que teria o Asus ROG Ally, que era na Best Buy, perdão. Então, quando eu entrei na Best Buy, Thiago, aí eu fui perguntar, né? E aí, tu tem Steam Deck? Aí tem, não. Nenhum lugar tem Steam Deck, né? Eu perguntava só por interesse. E o ROG Ally, tu tem? Aí ele, tem só o Extreme, né? Que é a versão mais cara. Aí eu, mas quanto é essa Extreme? Aí o cara, é $800, tá ligado? Aí já o orçamento não tava, né? E eu não tenho a necessidade de um Extreme pra isso, né? Beleza, né? Aí parei e fui pro plano B, né? Vamos dizer assim, né? Que aí eu fui ver um console, né? Não era a prioridade, mas aí eu fui ver outras opções, né? O Switch a gente já tem aqui, né? Já tô perto de repassar. Aí o Play 4 tinha, mas aí eu pensei, eu cheguei nas lojas e tinha o Series X branco, né, o digital, né, e o preço lá era $449 mais 10% de taxa ficaria $500, né, que aí, considerando a cotação de aproximadamente R$6 por dólar, né, ficaria perto ali, foi um pouquinho menos, mas ficaria um pouco abaixo de R$3.000, sim, né, a aquisição em si. Eu sabia de uma coisa, né, já que é uma oportunidade única, né, por isso que a gente tava dizendo nas notícias da semana, né, eu não sabia que ia aumentar, né, mas eu olhei assim, era difícil, eu fui nas lojas, porque eu não concluí a linha de raciocínio, mas não tinha os consoles assim, não tinha Series S, não tinha assim, nem todas tinham Series X, tá ligado? Só em uma que eu cheguei no Walmart mesmo e tinha 2 Series X branco, e era aquilo que tinha na loja, tá ligado? De console, não tinha mais nada de console. Aí eu, vou levar um. Aí eu fui, né, pedi, eu sabia que vinha com controle, né, e pronto, e foi isso, tá ligado? Foi minha primeira aquisição lá, que foi, vamos dizer, a diferente, né? Então, porque tinha controle, tinha essas coisas, mas o controle, por exemplo, na loja, o Elite 2 era $200, pra ter ideia, $200 assim. O fone de ouvido acho que era mais uns 100, tá ligado? Então eu achei, pra uma compra assim, eu achei caro, né? Sabe uma coisa, eu não vou levar não, vou levar só o Series X e fui lá, né? Os caras botou numa sacola de pão, né? Com cuidado que o americano tem, vai, leva, né? Então, sabe, eu não vou entrar no ônibus com uma dessa não tenho coragem, mas não tenho tanto não, né? Essa daqui eu vou pedir, era, sei lá, 10 da noite, tá ligado? Eu sabia que hoje eu vou pedir um Uber, né, pra ir pra casa, né? Aí foi bom porque, como tinha questão, vamos dizer, da garantia, a garantia não é internacional, né? Não que eu saiba. A garantia é só nos States, né? Então eu fui testar, né? Sabe, eu tenho que ver se o negócio tá bom, né? Aí liguei na TV do hotel, né? Já baixei, por isso que eu joguei Sofia of Midnight lá, né? Joguei Balatro, joguei umas coisinhas. Já tava com Game Pass, né? Então, fiz o upgrade pro Ultimate, instalei, enfim, né? E já testei e tava funcionando perfeitamente, né, Tiagão? Sim, sim. E pronto, aí foi essa, né? Tipo, o pessoal, né, do Walmart, o pessoal que me atendeu lá foi bem... Não foi o mais simpático de todos, assim, mas funcionou bem, os caras ajudaram. Porque você realmente tem que comunicar, tem que perguntar. Ele teve que... ele tinha lá, né, disponível, né? Mas nem sempre tem. Então ele teria que ver dentro daquelas gaiolas lá se tinha, né? Ele pede o código. Enfim, de certa forma eu tive que me comunicar um pouco pra adquirir. Aí quando eu fui comprar, aí ele... Oxi, tu vai comprar um videogame que não lê CD? Aí eu, peraí, meu irmão, peraí, quase que eu digo, né? Come on, tá de brincation with me. Tá de brincation, quase que eu falo isso mesmo. Não, cara, não é assim não. Hoje em dia é tudo online, tudo download, o cara compra tudo pela internet. Ele é mesmo, quer dizer que tu não vai levar nenhum jogo? Não, pois daqui tu vai. Daí eu só não falei tanto assim, né? Tem assinatura, o cara tem acesso, né? E eu tava pensando assim, que eu não falei, mas eu tinha contado o tamanho da minha mochila e o tamanho do Xbox Series X. Ainda tinha isso, tá ligado? Sim. Porque, por exemplo, se eu comprasse o PlayStation 5, eu tenho certeza que ele não caberia na mochila, entendeu? não tem dúvida assim. Eu acho que... Não, o Play 5 ele passa do limite, assim. Deixa eu ver quanto é o limite, a dimensão do Play 5, pra ter ideia. Dimensão PS5 Slim, né? Você mais... Olha aqui. Eu tô até sendo assim, cruel, mas a maior dimensão dele é 30 centímetros, né? Que eu creio que é a dimensão da altura. Deixa eu ver aqui. Dimensão, mochila... avião. Então, assim,
assim, a mochila, deixa eu ver, cadê? Só procurando aqui, porque tem a mala de mão, ele normalmente mostra a dimensão da mala de mão, né, que é diferente, eu não ia botar na mala, mas a mochila tem 45, pronto, a mochila ela tem que ter 45 por 25 por 20, beleza? 45, aí na altura o PlayStation 5 passa, mas eu acho que não passa, na teoria, né, se a pessoa for realmente levar na marra, o padrão não passa, tá ligado? Já não passa na altura, já ficaria, não fecharia, mas de lado é 26, tá ligado? E a mochila ela tem que ter 25. Sim, caramba, então assim, velho, eu sabia que não ia... Eu sabia que não ia passar, tá ligado? Na mochila. A mochila não ia fechar, tá ligado? E o Xbox é 15 por 15. Eu tinha visto, eu tinha medido, eu tinha feito assim uma estimativa pra ver, né? Porque eu voltei com ele na mochila, né? Então eu fechei a mochila com o maior cuidado do mundo, né? E assim, olhando pra ninguém chegar perto, tocar, assim, né? Bater, então, assim, né? Pra ver com todo o cuidado que eu botei, né? Vamos dizer, foi o nosso querido Xbox, né? No caso, o controle, né? Que eu botei no... Porque você não pode, assim, né? Nesse caso, despachar esses eletrônicos assim com você, né? Então foi isso. Então a princípio foi isso. Eu tive a oportunidade de pegar o carro, né? Sim. Como as coisas lá são muito longe, né? E eu queria fazer uns passeios lá. Então, uns passeios pra longe mesmo. Então, eu peguei o carro por 2 dias, Thiago. Eu não sei se eu te falei qual seria o carro. Eu não lembro, não. Mas já... Falei qual eu queria, né? Mas não tinha. Eu queria o Mustang, sim. O Mustangão. Eu falei, pô, vou pros Estados Unidos. Aí, quando eu cheguei lá, o cara, não tem Mustang. Aí eu, peraí, meu irmão. Como é que eu venho pros Estados Unidos? Eu vim dirigindo o carro. Tu tem o Camaro aí? Tem não. Tu tem o Dodge? Tem não. Tu tem o quê? Aí eu tenho Audi e tenho BMW. Aí eu, pelo amor de Deus, meu amigo, assim, eu venho pros States pra andar de carro alemão, tu tá de brinquedo, né? Mas já que tem esse, eu vou pegar o alemão. Não tem problema não, que eu confio, né, nos carrinhos alemão. Aí peguei, né, por 2 dias, Thiago, andei 500 km, né? Fique registrado. Fique registrado aí. 500 km de andada aí, né? Pô, um carro, peguei pela primeira vez eu dirigi o A4, né? O Golf da Audi. Rapaz, se o Golf for assim, tá bem. Viu? O Golf eu também nunca tive a vontade de dirigir, não. Mas o carro, ele tinha controle de faixa, sabe? Sim. O cara entrava, ele lia onde tava a faixa, ele ia se corrigindo, assim. Tinha controle de distância, isso, né? É massa, velho. Isso é massa. Eu desativei tudo. Eu achei massa. O né? negócio é vida louca 1000 graus, pô. Não, pô, eu entrei no negócio lá, entrei na BR, aí tava lá, né? Entrou na BR. Se fosse pros Estados Unidos mesmo, Nando. Olha que aqui em Pernambuco tem um interior chamado Buenos Aires, viu? Então. Buenos Aires, foi pertinho, né? Não, entrei na Interestadual lá, né? E aí, o que é que acontece, né? Aí, quando eu entrei, o carro, eu entrei no viaduto, subindo lá, né? Fiquei lá, o que mais tem? Teve uma ponte, Thiago, que eu andei. Thiago, a ponte ela tinha 38 quilômetros, Thiago. 38 quilômetros de ponte. É a maior ponte, né? A igreja que eu vou é uma pontezinha perto dessa, né? Acho que a maior ponte que a gente tem é a da Via Mangue, né? Pronto, e deve ter uns 2 quilômetros, vamos dizer assim, a da Via Mangue. Pra ter ideia, essa tinha 38, teve outra que eu andei que teve uns 12 quilômetros, assim. O negócio, assim, a infraestrutura não se compara, tá? E essa ponte foi construída na década de 50. Pra ter ideia, né? Nem coisa... Não é novo não, hein? Recente, né? Novinha e tal. E aí, só quando começar a fazer a coisa, o volante começava... Trec. Aí eu, peraí, pô, vai que esse negócio dá um bug aí e me manda pra fora do lago, né? Melhor eu vou pra esquerda e ele vai pra direita. Deixa que eu mesmo me controlo aqui, é melhor, tá ligado? Então foi... Aí passei, aí numa dessas eu fui tipo fazendo um contorno lá, né? Nas cidades ao redor, né? Uma delas era Springfield, né? Então, o que é que... Aí quando eu tava... Os Simpsons... Mas porque são vários Springfields, né? Deixa eu ver. How many Springfields are in the US? Tem 93 cidades chamadas Springfields, tá ligado? Então assim, tem em todo lugar, né? Eu sabia que tinha tanto, mas não tanto. Dessa maneira. É tipo, sei lá, qual é a cidade que tem muito aqui no Brasil? Sei lá. Sei lá. Boa São José, alguma coisa assim. Alguma com São José da vida. São José dos Campos, São José dos Vitória de alguma coisa, né? Vitória tem um bocado. Vitória de alguma coisa. E aí, pô, aí eu passei numa dessas cidades, quando eu cheguei,
Aí eu tinha ido, né, na GameStop, mas eu parei lá nessa GameStop, né? Cara, E mas aí, é uma boa realmente, loja, eu visitaria, velho, de verdade. Você assim, fez uma visita excelente, de verdade mesmo. Não, é porque assim, eu tava andando, né? Então dava aquela parada depois de uma horinha, né? Tal, e era como se fosse o destino, né? Pô, o destino é lá. Por sinal, essa GameStop era do lado de um Walmart, por sinal, né? Então já era bom porque lá eu tive que comprar água. Então, assim, eu tinha que já ir dá no aquela Walmart, reabastecida. comprava o fardo, tá ligado? De água, né? Porque, oxe, meu irmão, Thiago, eu paguei a água mais cara da minha vida, Thiago. No aeroporto lá, o cara chegou depois de 20 horas de voo, né? Aí cheguei no aeroporto, a água era $5, Thiago. Paco, caramba! Só Eu faltou a garrafinha assim, de vidro. Ô, Rafa, queria que fosse de vidro. Aquele de vidro deve né? ser massa, né? Aí é outro nível, né? E aí, pô, fui, né, aí lá eu comprava o fardo de água, e o fardo era tipo 30 águas, era $5, tá ligado? Pra ter ideia. Aí eu tinha que abastecer, então eu já parava, fez tu tomar, né? 30 garrafas d'água no aeroporto, né? Não, eu só tomei um. Esquece isso. E aí eu entrei nessa, como foi na GameStop, aí como é que funciona a GameStop, né, lá dos States? Ela vende coisa nova, mas também vende coisa usada. Certo. Okay? Chega coisa nova, mas é tipo, tem uma parte de retrô, assim, vamos dizer. E mercado cinza. Tem uma parte... Porque tu pode levar a tua coisa lá e vender pra eles ou usar como crédito numa coisa nova. Só que eles pagam muito baixo. Então vamos dizer assim que tu tem um Play 4, né? Isso é comum. Mas isso é e comum até, Nando. Um Play 5, isso é até né? comum. Eles vão dar, sei lá, 40% do valor do Play 5. Dá menos. Eles realmente exploram assim, vamos dizer. Eu tava vendo umas cotações, aí eles iam pagar, sei lá, $70. Isso se tivesse muito bom o teu Play 4. Bem. E aí ele dava $70 de desconto, então abatia do preço de 450, não tá é isso. Ia pagar... É o olho da cara, pô. Assim, para o americano, que ele não vai botar no LX de lá, né? Não vai querer sair de casa pra isso. Não vai colocar no free market, né? Não vai colocar assim, né? No free market. Muito bom. E aí, né? E o que é que ele faz? Né? Ele vai vender assim, então, cara, a empresa que comprou por 70 bota pra vender depois por 210, 250, né? Tá ligado? Tá o outro por 400, esse por 200 e pouco, né? E aí fica... E ele tem várias categorias. Tem a categoria do excelente, né? A categoria que tá bom, e aí vai. E eles vendem muito controle assim. Vende jogo, eles vendem assim. Jogos usados. Tu leva lá, tu quer comprar, vamos dizer, Super Mario Wonder, que é $60. Aí tu chega com o Odyssey, aí os caras te dão 15, sei lá. E aí depois bota o Odyssey pra vender por 40, usado, tá ligado? É como eles fazem. E assim que o business deles funciona. É assim que o mercado cinza deles se movimenta, né? E funciona, vamos dizer assim. Mas a questão é que pra quem vende, pra quem vende pra eles é muito desvantagem, sabe? Muito desvantagem mesmo. É tão desvantagem que eu acho que é até melhor a pessoa ficar. Se brincar, é melhor a pessoa realmente nem se desfazer, ficar com isso lá e ficar de museu. Tá ligado? Porque a pessoa fica até, vamos dizer, se sente até lesada, tão prejudicada, né? Tão lesada que, pô, é melhor ficar com isso, tá ligado? Porque vender um Mario Odyssey por $15, $10, como se fosse o que aqui. Hoje, aqui no Brasil, tu não vende por esse preço. Né? Com certeza não. E nem lá, porque o jogo tá valorizado do mesmo jeito. Sim. E nesse contexto, aí eu entrei na loja e a loja é muito invocada, Thiago. Tem os Funko, né? Sim, tem que... Os Funko. Não, isso aí é coisa de Mili. Não foi nem você que foi. Foi Mili que foi... Era pra ela estar participando desse episódio também. Ela comprou, tá ligado? Comprou uns que ela queria, assim, que é de um filme que ela gosta muito, que é o Resident Evil. Scrooge. Sim. O Scrooge, tá ligado? Do filme de Natal. Sim. Lá. E aí, tá ligado? Era, sei lá, $10 os Funko, tá ligado? E isso porque tinha a Funko que ela quis muito, tipo, tinha do Alien, assim... Caríssimo. Massa. Não, assim, não era tão caro. Tava um preço não. acessível. Tava preço não, tava excelente. O Funko era 50 conto, $10. 60 conto, né? 60 conto. E os Funko lacrados, assim, edições especiais, aquelas que brilham no escuro, aquelas. Assim, era muita variedade mesmo. Aí, a mão coçou, viu? Aí não, assim, é porque realmente, como eu te falei, né? A mala já tava no sentido que não ia dar pra voltar muita coisa, né? Então tinha que escolher bem. Então ela escolheu, a gente pegou
pro outro de presente. E ficou assim, né? Tipo, nessa situação que ficou, né? Ficou. E aí tinha camisa, muita camisa estilosa daquelas, tipo, de temas da Nintendo, de temas da Sony, de muita coisinha assim. Tinha muita coisa oficial da Nintendo, então, boneco. Tinha os amiibos estavam baratos, cara, estavam baratos. Só não tinha amiibo bom, vamos dizer assim, que ia valer a pena o cara investir. Mas aqueles amiibo dos personagens da série C da Nintendo, tá ligado? O Waluigi, sei lá, tá ligado? Uns negócios assim, era $15. Então assim, eu achei o preço bom para essas coisas, eu fiquei surpreso, né? Controles, aí tinha usados assim, né? Tinha controles de $40, $50, 60, né? E o que me impressionou nessa loja específica no meio do nada foi que lá tinha o controle Elite 2, né, da Microsoft. E aí esse controle ele tava usado, certo, tipo em estado excelente, com tudo, né, com case. Tava novo a princípio, né? Até agora eu tô usando, ele tá novo, tá inteiro, né? Tava $90, tá ligado? E o preço real dele é tipo 200, 180, por aí, tá ligado? Tava tão bom o preço que eu falei, cara, como é que tá a situação desse controle aí? Ele, não, pô, fica tranquilo que a gente testa pra tu, que a gente tem um software que testa, que tu bota e é o que tem, assim, o Xbox ele tem isso, né? Você abre e faz a configuração do controle todas, mas ele já tem um software que faz isso, tipo automático lá, pra todos os tipos de controle que tiver, tá ligado? Ele já conecta lá, ele já faz um telefone. Tá vendo? Não tem drift aqui, todos os botões estão funcionando, tá apertando, a vibração, não sei o que, tá de boa. E aí o que é que tu vai fazer, ó? Tipo, ele vem com tudo, vem com a base, vem com todos os acessórios extras, não sei o que. Tu leva e tu tem a garantia de 7 dias. Então em 7 dias, que era mais ou menos o tempo que eu ia ficar por lá mesmo, se tiver bronca, tu vai na loja e pede teu dinheiro de volta. Se não tiver, beleza. Aí eu, pô, né? Bom, vamos lá, se é assim sim, né? Se é assim sim, se der problema eu levo de volta, né? E troco, ou pego o dinheiro de volta, e se não der, pô, é um negócio bom, porque um controle desse pra encontrar tava novinho, a borracha nova, assim, até a pessoa fica até desconfiado, né? Quando aparece uma coisa assim, eu que tradicionalmente vivo desconfiado, eu fiquei desconfiado. Mas aí, pô, levei, testei e até hoje tá funcionando 100% perfeito, entende? Assim, não teve então, estresse show nenhum, de bola, pô. Às vezes é o cara que queria droga, né, e tava precisando, sei lá. Então, foi isso. Então, peguei esse e também tinha muito barato, era o fone da Xbox, mas é o com fio, tá ligado? Não sei se tu já viu essa versão, que tem um headset sem fio e tem um headset com fio. Tu já tinha visto essa? Como é? Headset sem fio? Com fio. Com fio. Com fio da Microsoft. Eu tô vendo aqui no Mercado Livre o headset da Microsoft mesmo, ele tá, por exemplo, 700 conto agora, né? Na Amazon também, tá ligado? Porque lá era tipo, tem o sem fio. Sem fio era pra mais de $100 e era difícil de encontrar, você não encontrava em qualquer local, sabe? Só encontrei em um local ou outro. Aí quando eu entrei também em outra loja da GameStop que eu tinha passando, aí tava ele tipo por $30 novo, tá ligado? Aí eu, espera aí, vai. Manda esse que eu quero também, tá ligado? e assim foi, tá ligado? Aí eu fiz meio que esse combo. Claro que tinha outras opções. Tinha os fones da Corsair, tinha os fones... Tem o próprio fone da Sony também lá, acho que era $100 e poucos, sabe? Mas dentro do contexto que eu tava lá, foram as decisões que eu fiz no momento, entendeu? E eu achei que em termos de preço saiu muito mais barato do que, assim, né? Infelizmente, do que a gente encontra no mercado nacional. E a gente viu que agora até lá vai aumentar o preço, né? Com a notícia que a gente trouxe hoje no início no primeiro bloco, que vai ter esse aumento. Então, assim, eu ainda me sinto um pouco mais feliz, né? De ter feito essas decisões, sabe? Então, teve isso, né, Thiago? Assim, visitei outras lojas. A Best Buy, assim, é sensacional lá. Sensacional. Vale a pena, assim, quem um dia... viajar pra lá, ver, né, como é a estrutura, assim, é invocada. Lá não tava as coisas presas na gaiola, não, tá ligado? Tava, esse aí já tava de boa, bem né? legal, tá? E tem muita coisa assim, muita coisa geek, assim, é muito legal, assim, massa. Muito invocado mesmo. E aí, a parte final, que eu não falei pra vocês, aí vai gerar uma indignação, foi que eu comprei aí o notebook, né? Aí eu peguei o MacBook, tá ligado? Certo. Que era... Aí você vai ver a diferença, tá ligado? O Asus ROG A Live, o Strix, por exemplo, ele era $1.300.
Caramba. Tipo, o Predador, né? Que é o notebook, o Asus Nitro, que o Cláudio tem um. Sim. É cerca de 800 ou 900 dólares lá, tá ligado? E o MacBook novo, o mais barato que tinha lá era 600 dólares. Caramba, velho. Tu acredita? Caramba. Assim, pô. E com a garantia internacional, né? Aquele... Nesse contexto, Sim. aí... nesse contexto eu falei, não, pô, aí nessa situação eu vou levar porque o meu notebook tu não viu aqui, mas ele já tá desmontado, assim, a tela já tá separada do corpo, né? E eu já mandei fazer cirurgia de troca de placa-mãe, assim, o touchpad já não funciona. Então eu já tava no limite da vida. Da vida, né? O Lenovo que eu tenho aqui, porque eu comprei um MacBook em 2014 e ele durou 10 anos, tá ligado? Uhum. 10 anos direto, sem... Então, assim, em termos de confiança, passa, né? Tem os seus problemas, assim, tem a questão de não poder fazer upgrade, né? De memória, então 256 GB de memória, se bem que isso hoje em dia, com a nuvem, né? Tipo... Já dá uma... Tanto faz, né? Já dá uma ajudada. Tanto faz. Eu não tô comprando ele pra jogar, é mais pra fazer a apresentação de aula, essas coisas, né? Não é pra alguma coisa assim. Tudo hoje em dia você não precisa de notebook em si, né? Você vai jogar no seu console, até no computador, né? Eu não vou jogar no notebook, por exemplo. E aí nessa situação, aí ficou o quê? Ficou tipo 600 do MacBook, tá ligado? E ficou 500 do Xbox, né? Aí ficou 660, ficou um pouquinho mais porque teve a taxa, né? Então ficou quase 1.200 dólares. Aí o que eu fiz na volta pro Brasil foi, tipo, como ele tava trazendo as coisas dela, né? Ela levou o controle, levou as outras coisas, entendeu? Pegou também as coisas pra ela. Aí eu paguei o imposto dessa compra, entendeu? Aí, como é que funcionou, tipo, pra concluir? Então, quando o cara chega no Brasil, pra quem nunca foi, né? Tipo, teve essa experiência, aí o cara desce do avião, aí vai passar na Polícia Federal, né? Então o cara vai, passa, mostra o passaporte, né? E pronto. Aí depois que passa dessa parte, aí vai pra esteira. Aí na esteira você vai pegar as suas malas. Então beleza, eu peguei a minha malinha e tava com a minha mochila, beleza? Aí lá no aeroporto que eu voltei, que foi o de Brasília, mas eu creio que o procedimento ele é semelhante em todos, sabe? Então tem 3 filas. Então uma fila é para quem não vai declarar, que é a fila que se o cara vai nessa fila, aí como é que funciona? Veja só. Eu poderia ter ido nela e dizer, eu não tenho nada a declarar. Mas se o cara me parar, aí ele vai dizer, abra agora toda a sua mochila. Aí ele vai abrir, vai ver os itens e vai me dar uma multa. Tá ligado? Vai dar a multa, vai ter que pagar o imposto e vai ter uma multa. Independente se o cara tivesse certo, né? Não, se o cara passou do limite. Ah, sim. Porque se você tá dizendo que não tem nada a declarar, então o limite é $1.000. Certo. Se o que tu comprou passa de $1.000, então comprou, aí eu vou botar, tipo assim, eletrônico, tudo que... Qualquer coisa que ele achar que você comprou demais, ele pode botar. Então, se tu comprar 20 perfumes, ele vai dizer que tu não tá comprando para uso pessoal, tá comprando para revender. Uhum. Aí ele pode taxar. Por exemplo, ele podia, no meu caso, se eu tivesse com o controle, com o headset, ele podia taxar tudo. Sim. Que é como se fosse uma compra do AliExpress, vamos dizer assim, né? Sim, verdade. Queria dizer, ó, tu tem que pagar essa taxa. E a taxa é 50%. Queria dizer, ó, então você vai ter que pagar 50% de tudo aí. E se tu não pagar, fica tudo retido no leilão da Receita, né? Naqueles leilão que acontece depois. Sim. Aí eu dividi direitinho, botei pra milha a parte realmente pra ela não pagar o imposto, certo, né? Tipo, e eu falei, não, eu vou aqui com as minhas coisas, eu tava na mochila com o Xbox, né? Aí eu fui pra fila, aí tem que entrar tipo no SouGov, aí tem um computador lá que você declara tudo, né? Então você entra, porque pra galera achar que tem gente que diz assim, oxe, por exemplo, se tu voltar com 2 celulares, tu tem que declarar. Mesmo que, vamos dizer, tu tenha um comprado no Brasil, o cara tem que declarar, entendeu? Declarou que foi com assim. ele e saiu com ele, né? Porque, por exemplo, o meu é Xiaomi, não foi comprado assim, o meu. Então, ele não vai, tipo, se eu chegasse com esse celular, é porque o celular ele não conta, mas se eu chegasse com ele novo, ele podia dizer, esse celular é teu, aí eu vou dizer, pô, ele é Xiaomi, tá ligado? Não tem a nota fiscal do Brasil. Pra não se dar mal, né? Tem que andar com a nota fiscal. Ando sempre com a nota fiscal. Esse não tem a nota fiscal. Então o cara podia, tipo... Mas ele não faz isso porque o celular, ele é uso pessoal. E apenas celular, um relógio, e é isso, tá ligado? Porque é uso pessoal. O resto, além disso, não é uso pessoal.
Passou de um, já é vários. Não, se passou um, tipo, tipo, notebook não é uso pessoal. Então quem for achando que vai voltar e o cara vai deixar passar, se você tiver com notebook, tem o risco disso, tá? Tem esse risco. Possa ser que passe, possa ser que não passe. Headset, aí ele ia perguntar, você comprou no Brasil? Cadê a nota fiscal? Se não tiver, choro, né? Aí se ele quiser, ele confere, tá ligado? Pra falar a verdade, ele conferiu como é o serial. Porque o cara pode digitar o serial lá, né? Então, qual é o ponto positivo meu agora, tá ligado? O meu produto, ele tá com serial cadastrado. Então, eu posso agora, se eu quiser sair e voltar do Brasil, eu volto sem problema, entendeu? Então é porque já tá tudo cadastrado. Porque tá tudo certinho. Então, a minha compra deu, tipo, no final com a taxa, passou $200. Aí o cara tem que pagar a taxa de 50%. Caramba. Então paga 50% de taxa. Então eu paguei $100 de taxa na hora lá, Pix no aeroporto. Abre aí. Pix tem desconto? Câmera. Tem não, é Pix e tem que imprime na hora lá, tá ligado? O comprovante. Aí fui pra fila. Aí claro que é assim, né? Só tava eu na fila que tinha coisa, que trouxe coisa de fora do país, né? Chegava avião com 200 pessoas, todo mundo vai pra fila do nada declarar, um pessoal com 4 malas, tá ligado? Os moambeiros. É uma capacidade, né? Aí eu cheguei lá, e era assim, tá? Eu cheguei, o cara, vem cá, aí fui, né? Aí eu falei, tô aqui, ó, pode olhar, tá aqui a declaração do que eu trouxe, tá aqui o comprovante de pagamento, tá aqui na mochila o que eu tô trazendo, pode olhar que eu tô fazendo tudo certo. Aí eu sei que só chegava o pessoal e o que tá acontecendo agora lá é que ele tanto pode parar por desconfiar, né? Mas pelo que eu entendi, tem um software que faz o sorteio e busca a galera, entendeu assim? Então, hoje, na hora que ele tava lá, ele parou 2 pessoas na mesma hora, tá ligado? Vai, você, vai pra ali. Você, pra ali. Aí depois veio uma família que não sei o que, a família inteira, ó. Todo mundo vai pra ali, tá ligado? Vai pra lá. E aí, tipo, ele vai olhar, né? Vai realmente fazer essa investigação e aí pode taxar ou não, né? E eu queria fazer o negócio pra ficar com a mente tranquila e pra não ter estresse, e já tinha considerado que ia precisar fazer isso antes, né? Então já tinha organizado e deixado essa reservinha, tá ligado? Sim. Porque, como eu digo, vai que o filho do cara lá tava fazendo aniversário e ele queria um Xbox novo, né? Então, tá ligado? Tá ligado? Porque quando você é parado pela receita, quem diz o preço das coisas são eles. São eles, pelo que eu entendo, sabe? Então, ele pode dizer, olha, ele pediu nota fiscal, tá ligado? Dos Estados Unidos lá, tudo certinho. E ele podia chegar lá e dizer, não, mas esse preço aqui tá errado, essa nota fiscal é fria, tá ligado? Caramba, vai, diga aí. O preço desse produto de verdade não é esse que tá aqui. O preço é tanto, tá ligado? E aí você vai ter que pagar a multa, a taxa e não sei o que, tá ligado? E o desacato à autoridade. Aí, e o desaforo. Pra pessoa. E o desaforo que você me fez. Aí, nesse contexto, eu preferi, entendeu? Esse Thiago. É melhor ir logo. Dessa situação. É melhor ir logo assim, mostrar logo o BO do que... porque é como se tivesse ficado o quê? Tipo, no final ficou tipo R$500 mais caro, vamos dizer assim. Mas é melhor do que você pagar uma multa que ia ser muito maior e ter até o risco de perder o seu produto. Exato. Né? Dependendo do senso de humor lá dependendo do seu atendente. Dependendo do seu atendente, né? Quem já assistiu ao Aeroporto aí, né? Da Discovery Channel, né? Tu já viu alguma vez esse programa? Não. É muito massa. É bom, né? É muito massa esse programa Aeroporto. Assim, ele mostra a galera tentando entrar nos Estados Unidos e nos outros lugares com droga, né? Droga, né? Produtos ilegais, não sei o quê. Aí teve um que eu vi que era a mulher querendo entrar com uma brasileira, tá ligado? Querendo entrar com 2 cachorros lá. 2 bulldogs, assim. Sim. Era bulldog. Aí, na hora que chegou no aeroporto, a mulher, vem cá. O cara, né? Para a mulher, no programa, né? E esse cachorro aí? Aí ela, não, é meu pet. Qual a idade dele? Aí ela, 4 meses. Malandra, porque só pode viajar se tiver mais do que 4 meses, tá ligado? Carteira de vacinação. Ela mostra lá, carteira de vacinação português, né? Direitinho lá. Aí o cara, espera um pouquinho que eu vou olhar aqui. Aí o cara, olha, essas vacinas aqui tudo falsa, tudo com a mesma assinatura, com a mesma caneta, tá ligado? Caramba, mesma data. Que perícia do caramba, velho. Aí chamou o expert veterinário. Qual a idade desses cachorros? Aí o cara, oxe, esse cachorro aí tem 3 semanas de vida, tá ligado? Aí não tinha 4 meses, né? Aí depois falava, quanto é um cachorro desse aqui nos Estados Unidos? Aí a mulher, $10 mil. Caramba, velho.
Aí hoje o cara chegou na hora, me dê seu celular. Aí ela pegou o celular dela, viu as mensagens, tá ligado? Que ela tava levando cachorro pra vender, né? Sim. Aí hoje na mesma hora ele pega e vou de volta, volta pro Brasil, vá. Tá ligado? E assim, né? Vai depender, às vezes os caras são de boa, mas oxi, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Pois é. Mas é isso, brother. Assim, essa é uma das partes que eu tô compartilhando aí da experiência. Da experiência. Se alguém tiver, né, essa oportunidade, assim, só posso aconselhar pra conhecer, né, uma cultura nova, é um povo diferente, né? E claro, tem os pontos positivos e negativos. Como todo lugar tem. Todo lugar tem, né? Todo lugar tem, mas essa preparação foi assim, o que eu fiz eu gostaria de compartilhar, né, como amigo de vocês aí, como caster, né? É parte da nossa rotina aí, né? Sim. Eu não sou de colocar nas redes sociais, de mostrar tudo, né? Tem gente que é... Nanda é o mais low profile dos três aqui. E eu não falei que teve uma GameStop que eu passei num dia uma fila enorme. Sim, verdade. Aquela fila misteriosa. Resenha que as GameStop lá são tudo do lado do Walmart, né? Não sei porquê. Aí eu tava indo pro Walmart e quando eu parei assim desci do ônibus, que fila enorme. Aí eu fui andando assim, oxe, será que tem alguma promoção? Vai ter alguém famoso aí, né? Será que Kojima chegou, né? Mas não. Aí eu cheguei na porta e tava dizendo pré-venda do Nintendo Switch. Aí a partir das 10 da manhã, era tipo 8h30, tá ligado? Aí e tinha, sei lá, tipo uma GameStop no meio do nada. Assim, do nada eu digo comparado com o tamanho da cidade, né? Aí meu irmão, eu perguntei, vocês estão na fila por causa do Switch 2, Aí ele, venha pra cá também. Eu, não, Deus me livre, meu amigo. God free me, né? Não. Deus me free. Deus me free. God me free, né? Aí, não, cara. E eu achei os caras chegando assim, animados pra fazer a pré-venda, né? Por seus $500, né? Porque certamente quem tava ali não vai comprar o jogo sem o... Vai ser bando. Sem o Mario, né? Já contasse quantos bandos ali pro Mario Tour. Já contasse quantos bandos ali. Já encomendou a câmera, já encomendou aí o... Não, tu já contasse ali quantos bandos já do Mario Tour. Oxi, meu Deus, ali já tinha uns 30, pelo menos, viu? Fácil. Já contabilizamos aí 30 vendas pro Mario Tour. Não, isso é num lugar, assim, tipo, que era... bem distante dos centros, assim, né? Bem distante. Esse, tá ligado? Eu peguei, sei lá, 1 hora de ônibus pra chegar nesse lugar. Caramba. Tá ligado? Que eu queria ir nesse local específico porque tinha um conjunto de lojas perto. Então tinha já uma loja da Nike, tinha uma loja de não sei o que, tá ligado? Os preços da Nike avacalhado, meu irmão. Os pisantes tudo avacalhado, né? Não, caro as camisas, pô. Eu achava que ia ser barato na Nike, né? Sim. Era mais barato nos outros lugares assim, que vendia coisa da Nike. Mas na Nike era tudo caro, tá ligado? Eu fui assim... Tinha várias perto, aí eu fui pra ver, né, algumas lojas. E foi isso, tá ligado? Então passei por lá pra ver as coisinhas e fiquei surpreso como a galera tá aí, né? Ainda realmente não se livrou, né, desse ciclo vicioso aí da Nintendo de cobrar. E já pagaram, né? Já tá na conta lá em Iene no Japão, né? Já. Fazer o que, né, meu amigo? Fazer o que, meu amigo? Como diria Cláudio, né, que é o que mais fala essa frase, todo dia sai de casa. Pô. Sai de casa mesmo, viu? Então, cara, assim, né, concluindo, assim, realmente, né? Tipo, se alguém tivesse oportunidade, primeiro eu digo realmente pra pesquisar, né? Pelo menos um pouco, pra ter ideia dessa questão de preço, dessa questão de taxa, dessa questão de imposto quando voltar. Uma coisa que é importante é até a forma de pagamento, assim, né? Porque hoje em dia, não fazendo propaganda de ninguém, mas hoje em dia o cartão, tipo, esses... online, cartão tipo de empresa internacional. Sim. Vale muito a pena. A conversão você, se quiser, faz na hora. A taxa é muito mais barata do que cartão de crédito de qualquer banco, do que até a própria compra de dólar, tá ligado? Embora lá nos Estados Unidos o pessoal aceite, mas assim, era muito prático. Às vezes você queria converter $50, $20, 30,
Não, no aplicativo o cara faz na hora lá, sabe? Tu usasse um aplicativo amarelinho, Fernando? Um amarelinho? Não vou dizer não. Não vou dizer não, porque eu não tô ganhando... Não ganhei um centavo. Não, mas eu tô dando dica pra quem vai, tá ligado? Não é por causa da empresa, porque aqui a gente é friend, é brother, né? Mas eu peguei 2, porque tinha o risco de chegar em um lugar e que só aceitasse o outro. Só aceitasse um. Não teve esse problema, entendeu? Teve sim, pra falar a verdade, teve. A Walmart, ela não aceita pagamento por aproximação. Tá ligado? Então você tinha que ter o cartão físico da empresa. E eu tinha de uma delas, tá ligado? Então não vou dizer de qual. Mas não dava pra comprar se fosse por aproximação, tá ligado? Por exemplo, se fosse comprar o Xbox na Walmart lá, tem que ser com cartão físico. Ou dinheiro, né? Se o cara for levar, mas ninguém vai andar com, pelo menos. Com esses pergaminhos antigos, né? Com esses 500, 600 dólares no bolso. Vou a 3 mil conto assim, Thiago. Oxe, não, tu é doido. Eu boto 5 senhas no celular pra... Autenticação de rosto, autenticação digital, de foto, digital e por e-mail e telefone SMS. Voz, código e muito mais. Mas é isso, brother. Então, assim, eu digo, né, pra pesquisar, talvez cada pessoa vai ter o seu foco. Eu acho que a palavra certa, Nando, é um bom planejamento. E ainda tuas dicas são bem valorosas aqui, já porque tu tivesse a própria experiência. Mas um bom planejamento, velho. Não é vou importante. De todo jeito, vou pegar qualquer aplicativo, qualquer banco, vou pra qualquer lugar, qualquer carro, qualquer estabelecimento. Também não é assim, né? Você tem que fazer um roteirinho. Tem que fazer, tem que... porque, assim, o grande desafio de você estar num lugar desse é que o seu tempo ele é limitado. E fora que você tá num lugar totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. Então eu não podia assim, vou aqui, tá ligado? Nessa loja que era 1 hora de distância, depois vou em outra loja que é mais outra hora de distância, assim, tá ligado? Porque o tempo que você perde, assim, e eu tinha que fazer as coisas, né? Então esse horário que eu fui era o horário que eu não tava trabalhando, né? Que fique claro, né? Sim, que lógico. Eu fui, tipo, todo dia, né? Trabalhar de manhã até o final da tarde. Então não tinha... Assim, eu só fiquei os dias mais de feriado, né? Que eu peguei sexta, sábado. Sexta foi feriado lá, que foi a Semana Santa, né? Sexta, sábado, domingo. E um dia antes de voltar, que foi o que eu tive de folga. Então não tive assim, a hora toda eu podia ir, tá ligado? Ficar passeando no mercado como se fosse férias total, né? Tipo, eu tava, pra falar a verdade, trabalhando, né? Essa é a parte importante, né? Pra frisar, né? É uma parte importante pra frisar. Pra frisar, né? Então... E a universidade era tipo 12 km de distância, assim. Era 1 hora pra ir, tá ligado? Mais 1 pra voltar. Então não era... Eu vou aqui, chegar rapidinho. Pouca de merda, não. Era pouca de merda, não. Então tinha esses detalhes por trás. Mas é isso, galera. Então diga assim, pra pesquisar, pra ver as opções. Os sites lá, né? Tanto os que eu citei. Eles normalmente dizem se tem na loja. Tem a opção de você fazer o pick-up na loja, que é o pick-up é o que? É você comprar para pegar na loja. Mas eu, por exemplo, eu tentei fazer isso no Walmart e não deu certo. Caramba. Então a pessoa precisa de uma conta de lá, número de telefone de lá. Eu tinha. Zip code. Eu fiz a compra e não foi aprovado. Não sei porquê, tá ligado? Eles não aprovaram, então... Como eu não quero ficar arriscando dar $500 numa compra que não tá, 500, 600 dólares numa compra que não tá passando, né? Pra depois pedir por e-mail. Olha, manda de volta porque esse dinheiro ficou bloqueado, tá ligado? Eu sabe de uma coisa, eu vou comprar pessoalmente que eu já tenho certeza que eu vou levar, entendeu? Mas cada pessoa tem a sua estratégia e o seu risco, né? No negócio. E claro, tem a questão do delivery, né? Mas delivery lá, tu sabe que o cara deixa na porta do... Se tu tiver uma casa, ele deixa na porta da casa, né? O computador, o videogame. Se for no hotel, deixa lá qualquer pessoa que chegar. Olha, aqui é pra fulano e tal. Pega aí, tá ligado? E então, cada um tem o risco associado que aceita suportar, né? E é isso que eu digo para que você reflita bastante se tiver oportunidade tanto de ir para lá ou para outro lugar, tipo, quem Deus queira um dia ir pra gente pro Japão, né? Pra Europa, alguma coisa assim. Então, também aproveitar tanto para conhecer, para turistar, mas também, quem sabe, para adquirir alguma coisinha que ajuda, né? E facilita nossos dias, né? Não? Exatamente.